Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa única frase, mas uma frase poderosíssima de um texto fundamental do yoga. É uma declaração que basicamente aponta para o objetivo final de toda a prática, o autoconhecimento. Sabe, aquela jornada para responder a pergunta quem a gente é de verdade quando todo o barulho da mente finalmente para. A frase original em sânscrito é essa aí. Tadendrastu Swarupe Avasthanam. Pode parecer meio enigmático, né? Mas cada sílaba aqui tem um peso enorme. Pensa nisso não como uma simples frase, mas quase como uma fórmula. É como se fosse uma equação da física, bem concisa. Só que em vez de descrever o universo material, ela descreve um estado de consciência. E aqui está a tradução. Então, o vidente está estabelecido em sua própria natureza essencial e fundamental. O vidente, no caso, é a consciência que observa tudo. E a natureza essencial, bem, é quem nós somos de verdade, lá no fundo, por baixo de todas as camadas de personalidade que a gente constrói. Uma analogia que eu acho perfeita é a do oceano. As ondas na superfície são os nossos pensamentos, as nossas emoções, mas a nossa natureza verdadeira é a profundidade vasta e calma lá embaixo. E esse estado é sobre mergulhar nessa profundidade. Isso nos leva à primeira parte da nossa análise. Tá, mas como se chega nesse estado? Qual é a condição para que esse vidente se estabeleça na própria natureza? O texto é bem claro sobre isso. Não é algo que acontece por acaso, sabe? Existe um pré-requisito fundamental. Então qual é a chave para essa clareza toda aparecer? Pensa comigo. Imagina que você está tentando ver o seu reflexo num lago. Se a água estiver toda agitada, cheia de ondinhas, a imagem fica completamente distorcida. É impossível se ver com clareza. O mesmíssimo princípio vale para nossa mente. O texto nos diz que essa condição é a inibição completa de quê exatamente? E é aqui que a gente entra num termo técnico que é crucial, um termo que define a totalidade da nossa atividade mental. A inibição completa das citta vrittis. Esse conceito é a base de tudo. Citta é a mente no sentido mais amplo que você possa imaginar, e vrittis são as modificações, as flutuações dela. E isso não são só os pensamentos que a gente tem consciência, não. São todas as ondulações mentais, até as mais sutis. É o que a psicologia moderna chama de fluxo de consciência, ou que o budismo popularizou como a mente de macaco, sabe? Aquela que não para quieta. A proposta do yoga é que sim, é possível silenciar esse fluxo por completo. Certo. Então, a condição é silenciar a mente. Mas e o resultado? Digamos que se consiga essa tal inibição completa. A mente está perfeitamente calma, um espelho d'água. O que acontece nesse silêncio? O texto diz que, nesse estado, o vidente se estabelece em seu próprio Svarupa. Guarda bem essa palavra, é outro termo-chave. Svarupa significa a nossa forma, ou a nossa natureza, verdadeira, intrínseca. A distinção aqui é muito importante. Não é algo que a gente cria ou alcança, mas sim algo que se revela quando as obstruções, as citta vrittis, são finalmente removidas. Então, o que é exatamente essa tal de Svarupa? É a nossa essência. A melhor analogia, eu acho, é a de uma estátua que está coberta por camadas e mais camadas de poeira e barro. O trabalho não é criar a estátua, ela já está ali perfeita. O trabalho é limpar, com muito cuidado, tudo que a está escondendo. A nossa natureza essencial, o Svarupa, é a estátua. As flutuações da mente, as citta vrittis, são a poeira. E a prática do yoga é o processo de limpeza. E aqui vem o pulo do gato. O texto afirma que esse estado só pode ser percebido de dentro para fora, não pode ser compreendido de fora para dentro. Isso é muito, muito importante. Não é um conceito intelectual que você entende e pronto. É a clássica diferença da filosofia entre conhecimento objetivo e experiência subjetiva. É como o açúcar. A ciência pode descrever a fórmula química, mas descrição nenhuma no mundo substitui a experiência de provar o doce. Isso nos leva a uma distinção que é fundamental para a gente entender os estágios mais avançados da prática. A diferença entre aquilo que é visto e aquele que vê. Para a gente poder entender a natureza do vidente, primeiro a gente precisa conhecer um estado de consciência chamado Rtambaram. Ele é descrito como uma consciência que porta a verdade. Imagina só ter uma percepção tão límpida, tão direta, que é possível entender a essência de qualquer coisa que se observe. É uma forma de conhecimento muito profundo sobre a realidade que se manifesta. Esse slide aqui ilustra essa diferença perfeitamente. De um lado, a gente tem o Drishyam, que é o visto. Isso é basicamente tudo que existe, o universo, o nosso corpo, os nossos próprios pensamentos. Podemos conhecer a verdade sobre tudo isso através dessa consciência transitambla. Do outro lado, a gente tem o Drastam, o vidente, a própria consciência que observa. E aqui está o ponto central.
O olho não pode ver a si mesmo, certo? Então, como o vidente pode conhecer a si mesmo? E isso nos leva ao horizonte final dessa prática. Um passo que vai além até mesmo dessa consciência que porta a verdade sobre o mundo. É o mergulho final, o mergulho para dentro de si mesmo. Pois é, mesmo nesse estado super avançado de Han-Ta-Han, em que a verdade do universo se revela, o texto nos diz que para conhecer a verdade do próprio vidente, é preciso ir além. A jornada agora se volta completamente para dentro. Essa prática final se chama Nirbidya Samadhi, ou o Samadhi sem semente. O que isso quer dizer? Em quase toda forma de meditação, existe uma semente, ou seja, um objeto de foco, certo? Pode ser a respiração ou um mantra. Em Nirbidya, até essa última semente se dissolve. Não existe mais objeto de percepção. O que resta, apenas o percebedor, a pura consciência, estabelecida em si mesma. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Se o visto é tudo aquilo que a gente pode perceber, o mundo lá fora, o corpo, as emoções, os pensamentos, o que é que sobra quando tudo isso se silencia e apenas o vidente permanece? É nesse silêncio absoluto, segundo este texto, que a nossa verdadeira natureza é finalmente revelada.